Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre ela, a mulher que enterrou três e a última rainha do Egito, Cleópatra. Vamos conhecer um pouco da história dela. Quem foi Cleópatra? Cleópatra é uma das mulheres mais conhecidas da antiguidade e esteve no centro de uma das maiores disputas da República Romana. Ela foi rainha do Egito de 51 AC a 30 AC, pertencendo à dinastia Ptolomaica, a qual se estabeleceu no poder após a morte de Alexandre o Grande. Cleópatra ficou conhecida por ser dotada de uma personalidade forte e ser muito influente. Ela foi a última governante do Egito antes de o território se tornar uma província anexada ao território romano. Cleópatra ficou conhecida por falar diversos idiomas, por governar de maneira firme e autônoma e por ser amante de dois importantes personagens da história romana, Júlio César e Marco Antônio. Como foi a juventude de Cleópatra? Cleópatra nasceu no ano de 69 AC, sendo filha do faraó egípcio Ptolomeu XII. Não se sabe exatamente quem foi a mãe de Cleópatra, mas supõe-se que foi Cleópatra V, esposa do faraó egípcio. Ela nasceu em Alexandria, no Egito, mas era culturalmente grega. Nessa época, o Egito era governado pela dinastia Ptolomaica, a dinastia que se estabeleceu no poder depois da morte de Alexandre o Grande. O Egito foi conquistado por Alexandre e tornou-se parte da Macedônia no século IV AC. Depois que Alexandre morreu em 323 AC, o Egito passou para o controle de um dos seus generais, Ptolomeu I. Como Ptolomeu era grego, a dinastia Ptolomaica era culturalmente grega. Por isso, a língua nativa falada por Cleópatra era o grego. Em sua formação educacional, seguiu os padrões da cultura grega. Ela aprendeu filosofia, oratória, artes, entre outros saberes. Cleópatra, diferentemente de outros membros da dinastia Ptolomaica, aprendeu a falar a língua nativa dos egípcios, embora falassem outros idiomas também. Cleópatra, como rainha do Egito, assumiu o trono em 51 AC. Ano em que seu pai faleceu. Ela herdou um Egito cheio de problemas financeiros causados pelo seu pai e sob forte ameaça de ser anexado ao território romano. Para que governasse o Egito, era necessário que ela estivesse casada com algum homem, e acredita-se que ela casou-se forçadamente com seu irmão, Ptolomeu XIII, ou 13º. Ptolomeu XIII seria então co-governante do Egito, mas Cleópatra fazia questão de tomar as próprias decisões, não deixando seu irmão interferir nos seus julgamentos e nas suas ações. Isso levou a uma disputa entre Cleópatra e Ptolomeu XIII, e uma guerra se iniciou em 48 AC. Ela teve de fugir de Alexandria. A disputa travada em Roma entre Júlio César e Pompeu se entrelaçou com a disputa travada no Egito por Cleópatra e Ptolomeu. Isso porque, após ser derrotado em uma batalha, Pompeu decidiu se abrigar no Egito. Mas Ptolomeu XIII queria conquistar o apoio de Júlio César, então decidiu matar Pompeu, enviando sua cabeça para César. Júlio César tentou fazer com que Cleópatra e Ptolomeu XIII governassem conjuntamente o Egito, o que não foi aceito pelo segundo. Tropas de Ptolomeu XIII atacaram a Júlio César no Egito e ele permaneceu cercado durante meses até que tropas de Roma chegaram para libertá-lo dessa situação. Júlio César então atacou Ptolomeu XIII e acabou morrendo afogado em uma batalha. Após a morte de Ptolomeu XIII, Cleópatra se tornou amante de Júlio César, e juntos eles tiveram um filho chamado Cesarião. Cleópatra chegou a visitar Roma, se hospedando na residência do próprio Júlio César, que era casado com Calpurnia. O caso extraconjugal de César com Cleópatra não era popular entre os romanos. Em 44 AC, Júlio César foi assassinado e então Cleópatra retornou ao Egito ao descobrir que seu filho com César não havia sido indicado como principal herdeiro do ditador romano. Cleópatra e Marco Antônio. Depois do assassinato de Júlio César, que integrava o primeiro triunvirato romano com Crasso e Pompeu, foi formado um segundo triunvirato, composto por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Inicialmente, os membros do triunvirato procuraram se vingar da morte de César e iniciaram uma intensa perseguição a Cássio e Bruto, os idealizadores do crime. Depois que a vingança foi obtida, Marco Antônio se tornou governante do Egito e outras províncias do Oriente. Ele se estabeleceu em Tarso e enviou cartas convocando Cleópatra a se apresentar diante dele.
Cleópatra compareceu posteriormente e um pouco depois de serem apresentadas, Cleópatra e Marco Antônio tornaram-se amantes. Isso aconteceu em 41 AC. O relacionamento durou mais de 10 anos e juntos eles tiveram 3 filhos, Alexandre Hélio, Cleópatra Selene II e Ptolomeu Filadelfo. O relacionamento de Marco Antônio e Cleópatra nunca foi o relacionamento oficial do romano, que foi casado com outras 2 mulheres romanas, sendo que uma delas era Otávia, irmã de seu arquirrival Otávio. O relacionamento de Marco Antônio e Otávio foi se desgastando a partir de 40 AC e tornou-se bastante ruim em 32 AC, quando Marco Antônio repudiou sua esposa Otávia para assumir um casamento com Cleópatra. Isso desagradou Otávio e ele usou a ação de Marco Antônio como motivo para que o Senado romano autorizasse que uma guerra fosse lançada. A morte de Cleópatra, o desfecho desse conflito para Marco Antônio e Cleópatra foi trágico. Em 31 AC, as forças egípcias foram derrotadas na Batalha de Áxio, e isso fez com que Cleópatra e Marco Antônio ficassem em uma posição delicada. As tropas de Otávio invadiram o Egito e Marco Antônio cometeu suicídio depois de ser falsamente informado da morte de Cleópatra. Posteriormente, Cleópatra tornou-se prisioneira de Otávio, mas, para evitar ser levada para Roma, cometeu suicídio em 30 AC. Cleópatra sabia manipular plantas venenosas. Teria preparado seu próprio coquetel misturado ópio, suco extraído de papoulas, acônico, planta altamente venenosa. Basta 10 gramas da raiz para matar uma pessoa, e cicuta, a mesma usada para envenenar o filósofo Sócrates. E também tem outras versões. De acordo com Plutarco, ela teria sido mordida por uma cobra venenosa que estava escondida em uma cesta de frutas. Uma outra versão é que havia 2 minúsculas perfurações no braço dela. Segundo o famoso médico antigo Galeno, as perfurações teriam sido uma ferida auto-infligida, com uma agulha de cabelo, e nelas a rainha teria pingado veneno de cobra. Augusto mostrou uma imagem de Cleópatra em sua procissão triunfal em Roma, em 29 AC. Ela aparecia junto com 2 cobras, o que reforçou a versão da picada suicida. E uma versão mais recente sustenta que Otávio obrigou Cleópatra a suicidar-se ou mesmo teria mandado assassiná-la. Cleópatra estava física e psicologicamente debilitada, e nesse estado poderia comover o povo romano, minando a credibilidade da propaganda de Otávio, que representa Cleópatra como a maior ameaça a Roma. E é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo e que tenham aprendido algo novo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. E claro, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e nos vemos no próximo vídeo.